meus caros, tudo bom? Vamos aqui para o próximo e último capítulo, a última lição do livro As 6 Lições de Ludwig von Mises. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o livro aqui no para-brisa do carro. Olha ele aí, ó, Ludwig von Mises. Hoje o motovlog tá sendo de carro, porque eu tenho que fazer algumas coisas hoje, tem que ser de carro, tem que carregar umas coisas para obra. E aí não tem como ir trabalhar de moto. Mas eu já tô doidão para poder fechar essas 6 lições, pra gente poder passar para os próximos assuntos. Então vamos nessa. É o seguinte, nós vamos começar já fazendo o que o Mises faz no início da lição, da palestra, do capítulo, que é o seguinte: ele já começa dando uma contextualização histórica das democracias modernas. Ele fala que no começo ao longo do século XVIII e XIX, quando começaram a se estabelecer as democracias modernas, existia um clima de otimismo em torno disso, sabe? Um clima de otimismo em torno daquela coisa de agora é o governo do povo, vão ser pessoas eleitas pelo povo. Existia um clima de uma... Eles achavam que existiria dali para frente uma prosperidade incessante e, muito possivelmente, o fim das guerras. E aí o Mises já fala que, em grande parte, essas expectativas foram frustradas. Existiram as maiores guerras depois desse período, né? Depois do estabelecimento das democracias, mas ao mesmo tempo existiu também muita evolução material, tecnológica e científica. Então, por um lado, foi bom e por outro lado, não. E aí, quando ele vai analisar essa questão da representatividade dentro das democracias, ele coloca uma coisa de forma bastante prática, que é o seguinte: ele fala que no começo da história, o que estava se discutindo eram coisas nobres, era como enriquecer os povos, como não retirar a liberdade das populações, eram coisas assim grandiosas, sabe? Como o mundo ser livre, como existir cooperação internacional, né? Então no começo era isso que estava reinando. Porém, ele explica que ao longo do tempo foram se formando os partidos políticos, né? E ao longo do tempo, dentro desses partidos políticos, começou a existir a formação de grupos de pressão, que são aquelas pessoas de determinados ramos da economia que se unem em prol daquele ramo. Então, em prol, por exemplo, ele dá o exemplo da prata, né? Ele dá o exemplo que os Estados Unidos teve que fazer um intervencionismo pelos produtores de prata e comprar prata tendo prejuízo. O governo comprou prata tendo prejuízo durante décadas. Durante décadas existiu essa questão. Então ele fala que, de repente, mesmo você tendo partidos rivais, que dentro desses partidos haja pessoas que são do mesmo grupo de pressão. Então você tem lá, por exemplo, no exemplo dele, que é dos Estados Unidos, você tem o Partido Democrata e o Partido Republicano. Só tem que ter gente dentro do Partido Democrata que é num determinado setor, igual ele coloca lá, por exemplo, o setor do amendoim. E você tem dentro do Partido Republicano pessoas que são desse mesmo setor. Esses caras se unem para fazer pressão por aquilo que eles estão querendo, pressão política, né? E dentro dessa pressão política existe também os regionalismos. Ele fala que no começo da democracia, das democracias modernas, quando você elegia um partidário qualquer, que fosse um senador, um deputado ou qualquer coisa que o valha, você fazia isso para ele buscar os interesses da população em geral do país.
você não buscar os interesses de determinados grupos. E uma outra coisa que ele coloca de forma bem incisiva também é o fato de que hoje em dia, ou na época dele, né, que é 1958, mas acredito que isso se reproduz também hoje em dia, você tem tudo quanto é tipo de grupo de pressão determinando, representando diversos setores, mas o que você não tem são grupos que representam os países como um todo, né? Nós temos que lembrar que o Mises ele ainda é de uma perspectiva minarquista, então ele defendia ainda a existência de algum Estado, né? Então a gente tem sempre que lembrar nessa análise desse livro que nós estamos vendo essas questões por esse prisma, né, que é o prisma dele. Estou tentando aqui não colocar as minhas ideias pessoais, mas quando ele está falando dessas coisas de grupo de pressão, sabe, não tem como a gente não lembrar de certas coisas aqui do Brasil, né, que a gente vê acontecer. Não tem como você não lembrar dessas coisas, tipo assim, o Centrão, sabe, bancada disso, bancada daquilo. Você olhando esses diversos atores fazendo pressão para aprovar privilégios para setores, né? Privilégios que, quando você olha dentro do contexto global, você percebe que aquilo vai ser privilégio só para aquele setor. É igual, por exemplo, aquela coisa que ia ser aprovada da importação de leite em pó, e que foi feito esse lobby para não deixar a importação, porque iria para beneficiar o setor leiteiro brasileiro. Porém, na medida que você beneficia o setor leiteiro, você prejudica todo mundo, todo o resto da população que não é do setor leiteiro. Então vocês veem que isso é uma coisa péssima, mas é a forma como a política é feita. Então ele dá essa contextualização, e aí ele vira e fala que existem duas coisas que impedem as nações e as pessoas nas nações de enriquecer. E ele já coloca essas coisas, ele vai em cima, cara. Ele vai e fala, já que são coisas que ele falou nas outras palestras dele, que as duas coisas são o seguinte: intervencionismo e inflação. Ele fala que sempre que você tem essas duas coisas dentro de uma determinada sociedade, essa sociedade ela vai decrescer e ela pode até acabar. Ele dá o exemplo do Império Romano, no qual ele acredita que o Império Romano só sucumbiu às guerras que vieram externas, né, a ele, devido ao enfraquecimento interno que foi causado devido à inflação e também ao intervencionismo. Ele cita paralelos até de outros pesquisadores, de gente que compara sociedades até a plantas, falando que a sociedade vai crescendo, 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 e em determinado momento ela acaba por entrar em colapso e terminar. Dentro desse contexto que ele analisa, compara com o Império Romano, ele faz uma pergunta que ele faz assim, ó: o que era pior? Porque o contexto ele é parecido, né? Você tem várias similaridades. Então ele fala assim: o que é pior? É pior naquela época ou é pior hoje? E ele fala que era pior naquela época, na época do Império Romano, porque naquela época você tinha esse tipo de ideia de intervenção e de inflação, porque existia inflação naquele período, através do empobrecimento da Liga de Ouro, você colocando outros metais nas moedas. E ele fala o seguinte: era pior naquela época, porque naquela época esse tipo de ideia não era combatida, porque você não tinha ainda se formado um outro conjunto de ideias que iria se contrapor a essas ideias. Ele fala o seguinte, ele fala que esse combate para que a gente venha a fortalecer o enriquecimento dos países e das populações, ele se dá no campo das ideias, que ideias você combate com outras ideias, e que na época do Império Romano você tinha esse tipo de ideia, mas você não tinha ideias para combater essas ideias. Então, nesse contexto, ele dá o fechamento da palestra dele
de uma forma bastante otimista. Na verdade, é como se ele falasse assim, ó: a liberdade é uma verdade muito maior do que qualquer outra. E através da população se informar, essa verdade vai acabar por se sobrepor a qualquer outra ilusão de intervenção ou inflação que os governos tentem impor. Que de uma forma ou de outra o poder advém da população, e que à medida que essa população tome consciência da realidade de que o intervencionismo e a inflação sempre vão falhar e que a liberdade é o que traz o enriquecimento de fato, essa verdade terminará por vir à tona, e no momento que ela sobrevier dessa forma, com toda a potencialidade do fato dela ser a verdade, ela vai vencer todas as outras ideias e sobrepô-las de uma forma a que elas não voltem mais. É uma visão bastante otimista que ele tem, e eu não sei se eu concordo, mas aqui a gente está colocando a ideia dele, né? Você tem aquela ideia do que eu sempre falei do cara da Prager University, do Dennis Prager, que ele fala que a natureza do ser humano não é ser livre. A natureza do ser humano é querer ser cuidado. Ser livre é muito bom, mas é muito mais difícil. Então, ele não sabe até que ponto... Ele gostaria que o ser humano quisesse ser livre, mas ele não sabe até que ponto as pessoas vão querer isso. Então, é uma questão bastante complexa, essa questão de se a liberdade vai conseguir se impor ou não. Na verdade, ela não vai se impor nunca, né? Porque a liberdade é uma coisa que floresce naturalmente, né? Ela vai se impor no sentido de não permitir ser dominada, né? Mas ao mesmo tempo, a liberdade é você sempre deixar as pessoas fazer o que elas querem e nunca impor nada sobre elas, né? Essa é justamente a beleza da liberdade, né? Que vem com todo o seu preço também, né? Ser livre pode ser perigoso em muitos momentos, pode ser difícil, você tem que lidar com diversas coisas, diversas responsabilidades, mas ao mesmo tempo ela te dá também uma recompensa grande de você ser o principal responsável pela sua vida e de você estar com o seu destino nas suas mãos. Ô, gente, então era isso. Então o livro está fechado, terminar o último capítulo, a última lição. Obrigado aí a todo mundo que assistiu todos os vídeos, que acompanhou tudo. Vou pedir para vocês se inscreverem no canal, pra gente trocar uma ideia aí nos comentários. Eu tô respondendo os comentários aí de todo mundo. Vou fazer isso enquanto eu conseguir. E por esse vídeo era isso. Muito obrigado, um abraço para vocês, fiquem com Deus e valeu!